Fala investidores, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou comentar alguns fatos sobre fundos imobiliários. Muita gente me pergunta o que acontece quando um fundo imobiliário vai à falência, se a gente perde todo o dinheiro ou não. Já antecipo aqui para vocês que é diferente das ações. Quando você investe em uma ação de uma empresa e ela vai à falência, todo o valor que você tinha investido você perde. Já nos fundos imobiliários é diferente, você não perde 100% do seu capital. Vamos falar sobre isso aí. Vocês curtem os vídeos aqui do canal, acompanhar a minha carteira, toda a minha evolução nos investimentos, quanto eu recebo de dividendo, quanto eu tô recebendo. Aliás, hoje eu recebi dividendos de 2 fundos imobiliários. Se inscreva aí no canal e não se esqueça de deixar o seu like também. Então eu recebo muitas dúvidas sobre fundos imobiliários, tento tirar o máximo possível lá no Instagram. Se você não me segue, me siga lá, tô sempre trocando ideia com vocês. Mas essa eu venho recebendo bastante, que é o que acontece quando um fundo imobiliário vai à falência. Então eu vou explicar aqui algumas coisas, como é que funciona um fundo, como ele é gerido, quem administra, quem faz a gestão, como é que funciona para você entender depois o que acontece se um fundo vier à falência. Como vocês sabem, atualmente os fundos imobiliários estão caindo bastante, está tendo uma queda gigantesca nas cotações dos fundos, não que o fundo imobiliário em si esteja ruim, mas sim as cotações, que é só o preço que a galera está disposta a pagar por determinado fundo. Um exemplo aqui, olhando no Investidor 10, a gente está com o KNRI a 136, eu tinha comprado ele a 138 esses dias, ou seja, o valor dele caiu, porém o fundo continua lá, os prédios continuam lá, nada mudou. O que mudou mesmo é só o quanto nós estamos dispostos a pagar pelo fundo. Um outro fundo que também está caindo as cotações recentemente é o HGLG11. O fundo continua lá operando normalmente, mas o quanto a galera está disposta a pagar por ele caiu. E o porquê disso? Vou explicar aqui agora como o fundo basicamente funciona na questão gestora e administrativa. Vou dar o um exemplo aqui utilizando o Quineia. O fundo imobiliário KNR11, a gestão dele é feita pela Quineia e quem administra esse fundo é o Banco Itaú. Como é que funciona isso? O Banco Itaú, que é o administrador, ele cuida mais das partes burocráticas no sentido de todas as questões que ele precisa tratar com a CVM, coisas de regulação, e a gestora é responsável por escolher os melhores ativos. A gestora é quem faz a gestão do fundo em si, ele vai pegar lá e escolher quais fundos, quais prédios são melhores para eles comprarem, fazer a alocação, escolher cliente para alocar. Quando um sai, eles podem escolher outros. Então, a gestora é responsável por isso e a administradora são as coisas mais burocráticas com a CVM. De forma bem resumida, é assim que funciona. E como eu disse no começo do vídeo, eu falei que uma ação, quando vai a zero, você perde o seu dinheiro. No fundo imobiliário é diferente. Então, vou dar um exemplo aqui da ação e aí eu parto para o fundo para vocês entenderem melhor. Eu vou pegar, por exemplo, aqui só por questões didáticas, a Oi, a empresa Oi aqui, a gente pode ver, olha só, há 5 anos atrás ela custava aqui na média de R$ 3,90 a R$ 4,01. E hoje tá aqui, ó, no valor de 55 centavos. Ou seja, se você comprou no valor de R$ 4,00 e a empresa veio à falência, chegou a zero as ações, você não vendeu, você manteve a sua posição. O que vai acontecer? Você vai perder todo o seu dinheiro que você tinha investido. Se você tinha R$ 4,00, hoje vale 1 centavo, você perdeu tudo. A não ser que a empresa dê a volta por cima e volte a lucrar. Mas se ela vier à falência, você perde todo o seu capital investido. Agora, como é que funciona isso nos fundos imobiliários? Vou dar um exemplo aqui novamente do KNR11. Numa eventual solvência do fundo, ou seja, se o fundo vier a falir, o que vai acontecer? O fundo tem por obrigação, primeiramente, pagar todas as dívidas que ele tiver e depois vender todos os prédios, todos os galpões logísticos que o Quineia tem, para depois pagar o cotista. Ou seja, nesse caso, diferente das ações, o que você tinha investido não vai a zero, porque o fundo tem por obrigação vender os ativos, pegar esse valor que ele recebeu e repassar aos cotistas, que somos nós. Por isso que muita gente prefere começar pelos fundos imobiliários para depois ir para a ação, porque quando você começa investindo em fundos imobiliários, você percebe sim que tem oscilação do seu patrimônio, não tanto quanto as ações, e também tem essa parte mais segura dos fundos imobiliários de tijolos, é claro. Se caso um fundo vier à falência, eles têm que vender os ativos para te pagar. Então, passando por essa experiência de investir em fundos, você começa a se acostumar mais com o mercado e começa a comprar ações também. Geralmente esse é o processo que acontece. E aí, claro, é muito importante a diversificação da sua carteira. Não fique alocado apenas em um único fundo ou em fundos que são monoinquilinos, igual só tem um prédio só e apenas um inquilino. Se esse cara sair de lá ou desalugar o prédio, você fica sem receber até vir o próximo inquilino, aí você passa a receber novamente. Então, diversifique sua carteira, não fique com apenas um fundo e também evite fundos monoinquilinos. Porque se você tiver 10 fundos na sua carteira, um fundo parar de pagar,
pelo menos vai ser só 10% da sua renda que vai diminuir. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixa aí nos comentários, ou me segue lá no Instagram também, a gente tá sempre trocando ideia. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo aqui, é muito importante. Deixa esse vídeo como recomendação. É isso aí, galera. Até a próxima.